Como que eu faço um orçamento para o meu freela? Muita gente chega em mim me pedindo ajuda para conseguir fazer um orçamento de um projeto em específico, explicando todo o contexto, como se eu fosse capaz de responder quanto a pessoa vai cobrar no projeto dela só lendo uma mensagem de Instagram. Isso não é possível, porque para isso vai depender do seu contexto de vida e do seu momento de vida e da sua carreira. Mas para te ajudar, eu criei uma planilha de orçamento que vai servir para qualquer um, independente da sua profissão e do seu momento na carreira. E hoje eu vou te explicar como que usa essa planilha. Essa aqui é a nossa planilha. A primeira coisa que você tem que fazer é duplicar esse documento para conseguir editar, porque senão você só vai conseguir visualizar. Então você vem aqui e faz uma cópia desse documento. Aí eu vou criar aqui. Pode ser o nome que você quiser e você vai fazer a sua cópia. Só depois de fazer a cópia que você vai conseguir editar esse documento. E ele é muito autoexplicativo. Tudo que você precisa saber está explicado aqui. Então, aqui você vai ver que você só pode editar os campos em verde, que são esses aqui e esses que estão aqui embaixo. Esses números que estão aqui são só exemplos, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é colocar esse campo aqui, que é o primeiro que está em verde. Se você ainda não sabe qual que é o seu faturamento mínimo, está aqui escrito que é a soma do seu salário mais os gastos da sua empresa. Caso você ainda não tenha calculado isso, tem aqui o link de um artigo explicando como chegar nesse número. Só sabendo o seu faturamento mínimo, você vai conseguir fazer esse orçamento. Então, se você não tem esse número, volta algumas casas e faz essa conta. Beleza, digamos que eu descobri que o meu faturamento mínimo é R$ 8.000. Então, eu vou editar aqui. 8.000. Percebe que imediatamente quando eu editei aqui, esses outros números também foram editados? Isso é porque esses outros números aqui e esses aqui que estão em caixinhas brancas, eles têm fórmulas, que quer dizer que você não deve mexer. Você só deve mexer no que está em verde, por favor, porque senão vai dar errado. Então tá, eu coloquei aqui que meu faturamento mínimo é 8.000 e todo o resto ele calculou automaticamente. Ele me diz que meu faturamento médio por mês é 12.000, meu faturamento ideal é 16.000. Se você ler esse artigo, você vai entender o que é cada coisa, mas como eu sei que as pessoas não leem, eu explico. Faturamento médio é o meio do caminho e o faturamento ideal é o dobro. Então, o seu faturamento mínimo é 8, o seu faturamento ideal é 2 vezes 8, que dá 16, e o médio é o mínimo mais o máximo dividido por 2, que é a média. Então, aqui a gente tem que o meu faturamento mínimo é 8, o médio é 12 e o ideal é 16. Aqui eu lembro as pessoas, para quem não leu o artigo inteiro, que o faturamento mínimo é zero lucro. Quer dizer que você vai ter o suficiente para pagar suas contas, mas você não vai ter lucro. O faturamento médio é referente a 50% de lucro. E o faturamento ideal é 100% de lucro. Quer dizer que você vai ter o equivalente para pagar o seu salário e todos os seus gastos por 2 meses, porque o seu lucro é de 100%. Quer dizer que você está ganhando 2 vezes quanto você precisa em um mês. Tudo isso eu só estou explicando porque eu sei que as pessoas não leem, mas só para você entender o que é cada coisa, tá? Você só precisa realmente saber o seu faturamento mínimo. Seguindo, você vai responder quantas horas você trabalha por dia, quantas semanas esse projeto vai levar e quantas horas você quer trabalhar nele por semana. Então, digamos aqui que eu trabalho 8 horas por dia. Eu realmente sou uma pessoa tradicional que trabalha 8 horas por dia. E eu estimei mais ou menos que esse projeto vai me levar 2 semanas. Para isso, meu bem, você vai ter que pensar um pouquinho. Pega o briefing do cliente, analisa, entende quanto tempo você acha que vai levar, quanto tempo vai demorar para ele te responder, feedback, alteração, tal, tal, tal. Faz uma estimativa de tempo. Para você conseguir fazer essa estimativa, você tem que pensar um pouquinho, não tem números para fazer isso. Você vai ter que fazer uma autoanálise aí. Então, digamos que eu decidi aqui que vão ser 2 semanas de trabalho. Quantas horas eu vou trabalhar por semana? Então, digamos que eu falei que eu trabalho 8 horas por dia. Mas será que eu vou passar as 8 horas de trabalho do meu dia só trabalhando para esse cliente? Ou eu quero trabalhar 4 horas para esse cliente e deixar 4 horas para outro? Pode ser que eu queira me dividir. Então, aqui eu vou calcular a partir disso, ou não. Eu quero trabalhar só para esse cliente, quero ficar. Ele tem muita urgência, então eu vou passar 8 horas por dia trabalhando para ele. Então, você vai entender mais ou menos o contexto, quantas horas você quer trabalhar na semana para esse cliente. Então, digamos que aqui eu decidi que eu quero trabalhar
4 horas por dia para esse projeto e deixar mais 4 horas livre para outro projeto no meu dia. Então, 4 horas por dia vezes 5 dias por semana, eu vou trabalhar 20 horas por semana. Se eu decidir que eu vou trabalhar só para esse cliente, porque ele tem muita urgência, então eu vou trabalhar 8 horas por dia vezes 5, que vai dar 40. Então, você vai fazendo esse cálculo de quantas horas você acha que você vai gastar na semana. Isso aqui é tudo que eu tenho que preencher. Todo o resto vai ser calculado automaticamente. A conta que ele faz é, ele vai pegar o seu faturamento mínimo e dividir pelas horas que você vai trabalhar, e ele vai te dar quanto que seria o valor mínimo que você deve cobrar. O valor mínimo, o valor médio e o valor ideal. Então, considerando só esse contexto aqui de faturamento mínimo, faturamento médio, faturamento ideal e as horas que você pretende dedicar para esse projeto, ele vai fazer essas contas e vai chegar nesse valor aqui. Só que tem uma coisa que a gente também precisa considerar, que são aqueles fatores um pouco sutis, que é tipo, ai, mas ele é meu amigo, ai, mas ele tem muita urgência, ai, é um cliente que vai me alugar o tempo inteiro, vai ficar me mandando mensagem de final de semana, ou então é um cliente de uma empresa muito grande, talvez isso aqui não faça sentido. Então, para considerar esses pontos, eu fiz uma lista que você vai analisar, vai responder, e esses números aqui vão passar por essa análise para te dar um número real no final. Então, vamos para a segunda parte, que são os parâmetros. De novo, você vai editar só o que está em verde. Então, você vai responder aqui: qual o retorno que seu trabalho vai ter para o seu cliente? Quer dizer, quanto dinheiro o seu trabalho vai trazer para o seu cliente? Aqui eu explico, quanto mais retorno trouxer, mais caro você pode cobrar. Então, digamos que você vai fazer uma embalagem nova para um produto de alimentação, e isso vai impactar diretamente no faturamento do seu cliente. Quer dizer que o impacto é grande. Agora, se for, sei lá, uma ilustração de uma camiseta que ele vai vender, que ele vai entregar para os funcionários dele, isso não vai impactar diretamente no faturamento dele. Então, o impacto é baixo. Então, aqui você vai entender qual que é o retorno. Muito retorno ou grande ou pouco retorno. Vou colocar aqui que, no meu caso, é um retorno de 1 a 5. Vou colocar 2 pontos. Qual que é o tamanho da empresa? Aí eu explico. Quanto maior a empresa, mais caro você deve cobrar. Tá, eu acho que é uma empresa mediana. Então, vou colocar 3. A proposta do trabalho te atrai? E eu explico. Quanto menos a proposta te atrai, mais caro você deve cobrar para valer a pena. Porque, claro, se o trabalho não é legal e você não está muito afim de fazer, tem que valer a pena pelo dinheiro, certo? Então, digamos que, putz, não estou muito afim mesmo, então vou colocar 4. Você se conecta com os valores e propósito dessa empresa, dessa marca, desse trabalho? Tá, sim, eu me conecto. Então, eu vou colocar que eu me conecto muito aqui. E aqui, desse lado, você sempre vai ver a legenda, tá? Então, por exemplo, às vezes o 1 é muito, mas às vezes o 1 pode ser pouco também, tá? Então, você sempre lê a legenda, porque cada um tem uma lógica diferente. O cliente é uma pessoa próxima? Então, 1 seria melhor amigo e 5 não conheço. Ah, digamos que é amigo de um amigo. Uma pessoa conhecida. Então, vou colocar 2. Você sente que vai demandar muita energia extra? Que é aquele cliente que vai alugar o seu tempo, que vai sair mais caro do que você imagina no fim? Que ele vai ficar ali te demandando no final de semana? Eu acho que vai. Ele vai ser puxado. Então, vou colocar 4. Qual a urgência dessa entrega? 1 é pouca urgência e 5 é para ontem. Eu tenho um tempo, mas também não está tão tranquilo. Então, vou colocar 4. Você vai ter aprendizado e novas experiências? 1 seria muito e 5 pouco. Então, quanto mais aprendizado, mais vale a pena, logo você pode cobrar mais barato. E claro que dependendo do momento de carreira que você tiver, esse ponto aqui pode ser que valha mais a pena ou não. Então, para pessoas mais iniciantes, esse ponto pode ser que valha mais a pena, porque eu quero aprender, eu quero ganhar experiência, eu quero colocar isso aqui no meu portfólio. Agora, para uma pessoa que já fez aquilo ali 1000 vezes, já está calejada, talvez isso aqui não valha muito a pena. Então, eu vou colocar aqui
não vai me trazer muitos aprendizados, mas mais ou menos, então eu vou deixar 3. Vai te dar visibilidade e reconhecimento, ou seja, vai te fazer ser reconhecido por aquilo que está fazendo? As pessoas vão olhar o seu nome e vão falar: "Caramba, foi essa pessoa que fez?". Quanto mais visibilidade, mais vale a pena, logo pode cobrar mais barato. É aquela coisa do visibilidade não paga boletos. Então, vou dizer que tem pouca visibilidade. O quão afim você está de fazer esse trabalho, que é muito parecido com esse "a proposta do trabalho te atrai", mas isso aqui é realmente qual que é a sua disposição, assim, a sua energia, a sua gana de fazer aquilo acontecer. Esse negócio aqui de o trabalho te atrai é mais uma coisa mais de propósito, assim, mais profissionalmente falando. "Ah, eu tô mais ou menos afim, então vou deixar 3 mesmo". Então, depois de passar por todos esses números, dar nota para todos eles, a nossa máquina mágica vai fazer uma conta e ela vai dizer que, considerando esse parâmetro, todos esses parâmetros, você pode cobrar 3.607,27. Então, a gente vai comparar lá em cima. Antes, sem passar por todos esses parâmetros, o meu valor ideal estava dando 3.636. Agora, considerando todos esses parâmetros, foi para 3.607, ou seja, abaixou um pouquinho. Abaixou R$ 60, R$ 30, desculpa. Que não é muita coisa, tá vendo? Tá muito, muito parecido. Por quê? Quer dizer que tem parâmetros que sobem e tem parâmetros que abaixam o seu valor. Então, ai, é um amigo mais ou menos próximo, mas não vai trazer tanto aprendizado. Ah, não estou tão afim de fazer, mas, putz, sabe? Então, uma coisa sobe, a outra desce, e aí, com esse pêndulo, é o que vai dizer se o seu valor vai ser maior ou menor. Nesse caso, ficou meio que no zero. Então, o meu valor final ficou quase igual. E esse aqui seria o valor que eu deveria cobrar para um cliente, considerando o meu valor ideal. Se eu cobrar esse valor e o cliente achar muito alto, eu normalmente negocio até 70% disso, que quer dizer que eu dou um desconto de até, no máximo, 30%, que vai ser esse valor aqui. E vocês vão ver que se eu der um desconto de 30%, eu vou ficar com 2.525, que é ainda um pouco próximo do meu valor médio. Eu não estou no valor médio, mas eu estou acima do meu valor mínimo. O que quer dizer que eu não vou sair no prejuízo. O meu lucro aqui vai ficar mais do que zero e menos do que 50%. Essa conta, ela é toda feita em fórmulas, não vou explicar porque vai dar muito trabalho, mas isso aqui tudo é muito baseado no que eu conto aqui nesse artigo, e esses números aqui embaixo são números que vão ponderar esses cálculos que são feitos aqui em cima. Se você achar que o valor está muito alto, eu te aconselho fazer uma coisa. Fala em voz alta esse número. Assim: "Oi, cliente, esse projeto vai custar R$ 3.607. Como você se sente falando isso em voz alta? Você se sente estranho? É confortável para você falar isso? Ou parece que, putz, eu não vou conseguir falar isso em voz alta, não vou ter confiança suficiente para cobrar isso aqui?". Porque normalmente o valor que a gente consegue falar com propriedade em voz alta é o valor que a gente se sente confiante em cobrar e receber. Então, se você não sente que você consegue falar em voz alta, então baixa um pouquinho, vai exercitando a sua autoconfiança, porque à medida que você conseguir exercitar isso, aos poucos você vai conseguir cobrar um pouco mais. Esses números são todos baseados na sua realidade, de acordo com o seu faturamento mínimo e de acordo com a vida que você tem hoje. Com o tempo, a sua vida vai começar a ficar mais cara, você vai começar a almejar coisas novas e, naturalmente, o seu valor vai aumentar. Então, sim, com o tempo, você pode atualizar essas contas para que continue fazendo sentido ao longo do tempo. Espero que tenha sido útil. E se você curtiu, compartilhe essa planilha e manda para todo mundo que estiver precisando. E se você usar, me marca no @frila.school para eu saber que foi bom para você. Até já!